Bom, fala galera, tudo certo com vocês? Vamos prosseguir com o nosso curso então. Agora que a gente já tem uma estrutura básica do nosso framework, eu gostaria de fazer alguns ajustes, tá? Eu acabei não prestando atenção quando eu criei essa pasta public e criei ela dentro de app. A gente vai mover ela para fora de app. A gente vai deixar ela na raiz do projeto, beleza? Fazendo isso está tudo certo. Outra coisa, vamos criar agora aqui o nosso arquivo index. Vamos criar aqui novo arquivo, index.php, index.php. Dentro do index, a primeira coisa que a gente faz é carregar o autoload, certo? A gente vai carregar ele abrindo a tag do PHP. Vamos dar um require dir concatenando com /vendor /autoload.php. Você deve estar se perguntando, onde é que está esse arquivo que eu não criei? Exatamente, não fomos nós que criamos, foi o Composer. Olha só, se você abrir a pasta vendor, você vai estar vendo aqui autoload.php, correto? E aqui está aquela última dependência que a gente baixou. Tem algumas coisas aqui, tem a CRC, mas isso não vem ao caso. Agora que a gente já carregou aqui o nosso autoload, a gente pode dar sequência, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova pasta chamada core. Dentro da pasta core, eu vou criar o arquivo chamado routers.php. Dentro do routers, o que eu já gosto de fazer, né? Eu já faço o seguinte. Eu comento aqui um mini código. Esqueci de abrir a tag do PHP. Routers. Agora está tudo certo. O que eu gosto de fazer? Primeiro eu crio um namespace para essa pasta, para esse arquivo. Eu boto core /routers, ponto e vírgula. E agora eu vou chamar aquele meu componente que eu instalei, digitando use coffee code router, ponto e vírgula. Já carreguei meu componente. Beleza? Por enquanto é isso. Agora dentro do meu index, eu vou incluir esse arquivo. Eu vou copiar esse de cima, vou dar um require, vou passar aqui o core e vou passar o routers.php. E agora eu já posso testar. Ó, não apresentou erro nenhum, então tá ok. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou instanciar o meu objeto router. Aqui dentro a gente vai fazer o seguinte: por enquanto vamos usar qualquer coisa, mas depois a gente vai instalar o .env e a gente troca o que estiver aqui dentro. Olha só, ele não encontrou a classe, tá? Então, o que ocorreu aqui? Vamos dar uma olhada. Use coffee, faltou um E. Vamos ver se resolve. Resolveu. Tem que ficar esperto. Eu acabei esquecendo aquele Ezinho a mais que tem. Instanciou o nosso objeto. Se a gente dá um print, vamos dar um var dump que é melhor. Var dump router, ponto e vírgula. Olha só, nosso objeto está instanciado, tá? Por enquanto é isso. O que eu já vou fazer logo de cara também. O router ele tem um método chamado namespace. E esse namespace a gente vai passar aquele que a gente carregou no autoload para evitar alguns problemas que vão acontecer posteriormente. Tá? Eu vou deixar documentado para não esquecer isso aqui, porque a maioria dos problemas está no namespace quando se trata do coffee code. Agora eu vou ter que mostrar para vocês uma coisa. No router a gente tem que instanciar sempre esse método, chamar esse método graup, porque ele pode confundir a gente às vezes. Dentro do graup, se eu colocar de mim aqui, né? Se eu colocar de mim aqui, todas as vezes que
eu chamar o método get aqui embaixo, o router get da URL que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Quando eu for acessar a URL, vamos supor, eu vou criar aqui um get chamado barra dashboard. Quando eu tenho o group, quando eu acessar essa rota, eu vou ter que botar barra admin, barra dashboard. Entenderam? Para ficar mais claro, eu vou fazer assim. Router get barra dashboard. Eu tenho um barra dashboard, mas quando eu acessar esse barra dashboard, antes dele eu vou ter que colocar barra admin. Entenderam? Então vai ficar assim, barra admin, barra dashboard. Interessante, né? Mas por enquanto eu não vou fazer assim. Eu vou fazer ele nulo aqui, para eu não ter um grupo. Eu quero ter só abaixo desse grupo nulo algumas rotas. Eu vou botar primeiro a rota barra, agora eu vou chamar um callback. O callback é aquela função que a gente chama dentro de um método. Essa função, eu vou passar uma resposta, response, e agora eu vou dar um printr nesse response, para testar. Vamos ver se está tudo nos conformes. Barra, ok, ele não mostrou nada, mas a gente vai dar um eixo aqui, eixo olá mundo, para o nosso código não ser bugado. Ele ignorou aqui a seção. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui. Beleza. Beleza. Ah, tá. Eu esqueci de chamar o dispaf aqui embaixo. Acabei esquecendo. Para a nossa rota funcionar, a gente tem que chamar esse método dispaf. Desculpa aí, galera. Acabei esquecendo. Esse método vai executar a nossa rota. Olha só. Viram? Interessante, né? Vamos criar outra rota aqui? Vamos criar a rota get barra about. Vamos criar aqui about e vamos ver se vai dar tudo certo. Barra about. Ele deu que não encontrou a URL about, mas não era para acontecer isso, era para ter encontrado. Por que ele não encontrou? Vamos dar analisada. Group no get. Eu digitei certinho? Digitei certinho. Assim, ele não encontrou, por quê? Porque para nossa rota funcionar direitinho, no root do nosso documento, a gente foi até bom acontecer isso, né? A gente vai precisar criar um arquivo secreto chamado htaccess. Esse htaccess ele vai ficar responsável por todo o conteúdo da nossa rota, tá? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, que eu já tenho esse arquivo. E após criar esse arquivo, as nossas rotas vão funcionar. Aqui ele está ativando a regra de escrita, o motor de reescrita. Esse options all, ele está falando para esconder, né, pastas e arquivos do root do nosso projeto, se for acessado diretamente. Aqui esses métodos estão comentados, eu vou deixar eles comentados mesmo. Só vou ativar esse options all indexes. E vou deixar desse jeito aqui mesmo, não vou mexer muita coisa, mas eu vou deixar esse htaccess, um link para ele no GitHub, tá? Para vocês copiarem aí de forma fácil. E agora a gente vai testar de novo. Pronto, aqui está a minha rota about. Legal, né? Então é basicamente isso, as nossas rotas. Só que, galera, esse método aqui, function, ele não vai servir muito pra gente. Só no caso se for fazer uma API rápida, né? Daí ele serviria. Mas como a gente vai usar o conceito de MVC e a gente quer trabalhar essas rotas com controller, model e views, então esse método não vai servir para a gente para muita coisa, beleza? Mas antes da gente prosseguir com esse conceito MVC, vamos aprender direitinho como é que funcionam as rotas, pelo menos do método get, beleza? Vamos criar um grupo agora. Vamos dar um router group. Vamos criar um grupo chamado teste. Esse grupo chamado teste, a gente vai colocar dentro dele router get
barra 1. Vamos chamar um callback function response. Vamos chamar aqui um eixo no 1. Vamos botar 1 aqui. Beleza? O que eu fiz agora? Eu fiz basicamente, deixa eu voltar aqui. Eu fiz basicamente que no grupo teste, a gente vai ter a rota 1, tá? Então, quando a pessoa acessar esse teste barra 1, a gente vai escrever 1 na tela dela, ok? Então, vamos testar agora. Teste. Olha só, ficou claro? A gente tem um grupo. Dentro desse grupo a gente pode ter várias rotas. Vamos ter a rota 2. Eu acredito que com o número fica melhor da gente explicar o conceito dos grupos aqui nas rotas, tá? Espero que fique claro para vocês o que eu estou querendo fazer. Agora eu tenho teste 2, teste 3. O que acontece se eu acessar essas rotas assim? Olha só, ele não reconhece, tá vendo, galera? E a gente vai tratar essas rotas inexistentes agora. Agora que a gente já tem o nosso grupo criado, eu vou apagar ele porque eles funcionaram muito bem. Agora eu vou fazer o conceito para redirecionar toda vez que eu achar uma rota incorreta. Eu vou dar um router error aqui. Dentro desse router error, eu vou chamar o método router redirect. Esse router redirect, eu vou chamar uma rota chamada error. Dentro dessa rota chamada error, eu vou dar para ele um método que ele vai me retornar o tipo de erro que essa página está me apresentando, tá? Então ele vai ficar assim, prontinho. Agora eu vou criar, para ficar melhor ainda, eu vou criar um grupo, igual eu fiz antes, chamado error. Porque, como vocês viram ali, eu estou chamando o error, só um minutinho. Aqui eu estou chamando um grupo, né, uma rota que seja error. Só que dentro dessa rota eu estou passando outro parâmetro, que é o código do meu erro, tá? Então acho melhor a gente criar um grupo assim e depois criar uma rota dinâmica que recebe qualquer tipo desse erro e me dê um callback, tá? Para ficar melhor eu vou fazer agora. No router a gente tem na verdade um meio chamado errcode, tá? Que a gente vai dar um barra. Esse errcode é o parâmetro que a gente pode chamar, o parâmetro que a gente vai receber dentro do grupo error. E depois do primeiro barra que tiver barra error barra qualquer número, é esse parâmetro. Aqui eu posso botar qualquer um, tá? Vamos botar aqui code. Cara, vamos deixar errcode mesmo. Não tem outra coisa melhor que fique melhor. Aqui eu vou chamar um callback response. Esse response vai ser o meu errcode. E aqui eu vou chamar o seguinte. Ponto e vírgula aqui. Aqui eu vou chamar o seguinte. Eu vou dar eixo response. Vamos dar um printr no response, porque daí a gente vê tudo que está chegando. Beleza. Então já está basicamente feito. Vamos testar agora fazendo o seguinte. Vamos chamar qualquer variável. Olha só, ele deu um array chamado errcode, que foi o que a gente criou aqui. Esse errcode a gente pode chamar ele da seguinte forma. Ele é um array, ó. Então vamos chamar errcode.
Olha só, indefinida variável errcode. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Vamos dar um response. Isso mesmo. A variável response recebe, né? A variável response recebe o errcode. Desse jeitinho. E agora a gente tem o nosso erro 404. Agora se a gente entrar aqui no controle lá, ele vai redirecionar para a página erro 404. Agora se eu entrar no meu about, vai funcionar, e se eu entrar no meu barra, vai funcionar. Interessante, né, galera? Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa nessa aula. A gente vai praticando mais conforme o andamento do curso, ok? Até a próxima.